temos conflitos. Alguns transparentes, alguns velados. Família, eu sempre digo, só muda de endereço, porque todos temos as diferenças e estamos reunidos conforme o interesse de desenvolvimento espiritual. Então é natural que às vezes a gente tem lá na família o ovelha negra ou a ovelha negra, como diríamos vulgarmente. Mas são os nossos irmãos que estão justamente nessa posição conflitante com os demais para estabelecer-se ajustes. E os bons espíritas, como nos portamos? Se queremos ter uma compreensão para fugir da nossa célula familiar, lembremos-nos da nossa sociedade. Há pouco estamos tentando, ainda não está deferido, condenar os jovens às prisões. São os nossos conflitos sociais. E nós, sociedade, propomos porque queremos ir à desforra. Se aqueles que nos problematizam apresentam as suas dificuldades de comportamento, nós simplesmente deixamos que o Estado, que não tem competência, assuma a responsabilidade para cerceá-los da liberdade, sem as condições adequadas para que ascendam na sua encarnação, nas suas experiências, enquanto cidadãos. E os bons espíritas? Onde estamos? Calamos? Por isso que nós problematizamos sempre a questão do conselho da comunidade, que é dever de todos nós. Nós não podemos nos fazer de inocentes. Se a nossa família que mora em Caxias do Sul ou no nosso estado soluciona os seus conflitos mandando prender, é natural que na família menor, a célula de nossa sociedade, também tenhamos o mesmo comportamento. Excluímos, deletamos o irmão, o primo, o avó, o tio, e estabelecemos uma nomenclatura que nos justifique aquele ato, ou seja, apontamos suas imperfeições, eventualmente tornamos-as públicas para isentarmos-nos. Este é um comportamento que caracteriza o mal espírita. Se pedimos aos espíritos que nos iniciem nesses mistérios, é forçoso nos lembrarmos também que qualificado de espírita verdadeiro, sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral, o espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, o espírito. Lembra que na semana passada até tecemos que precisamos assumir o nosso condomínio. São bilhões de células e o espírito que habita, eventualmente vive mais ausente do que presente. Então nós somos quedados a instabilidades emocionais e orgânicas, porque não habitamos no sentido de nos responsabilizar. Claro, é um aprendizado, mas todos podemos fazer. E é isso que os espíritos nos orientam, que temos a realidade espiritual, mas que a nossa função na vida orgânica é organizar a matéria, espiritualizar a matéria, dar sentido, mesmo sendo efêmera e transitória. E daí ficamos a pensar, por que Deus fez? Bom, Ele sabe, Ele é Pai, Ele quer o nosso bem, então sigamos nas nossas experiências. Se o espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, então o bom espírita tem que buscar ter o domínio, ou seja,
não termos achaques, não nos furtarmos de nossas responsabilidades. Agora eu posso falar, não é período, quando vamos à urna eleitoral, temos que exercer a nossa função de cidadão. Isso é ser bom espírita. Isso é ter domínio sobre a matéria. Porque o que tem domínio sobre a matéria analisa as questões do seu entorno e decide. E não precisa concordar com quem quer que seja. Somos individualidades. Mas no conjunto, o Criador que tudo vê atenderá às necessidades, não da maioria ou da minoria, mas às necessidades dos espíritos em evolução. Porque Deus não trata da realidade material, ele trata da realidade espiritual, pois ele nos criou e assim quer que evoluamos, que ascendamos espiritualmente. Então, se temos o domínio sobre a matéria, de modo mais completo, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro, que o Cristo nos ensinou. Olhos de ver. E não ver o palpável. Chegar a essa cadeira, esta lâmpada, cumprindo o seu papel, construída por nós, isso é fácil. Agora nós vermos aquilo que está aquém da nossa compreensão. Temos que parar e fazer reflexões. E não precisamos parar de viver no mundo. Poderemos ir ao cinema, lavar a nossa louça, brigar com os nossos componentes familiares. Sobra tempo para tudo. Mas se tirarmos alguns minutinhos para essas reflexões, certamente o bom espírita há de surgir. Se temos essa percepção de futuro, os princípios da doutrina estão cumprindo seu papel, fazendo vibrar em nós a nossa fé neste devir, neste futuro desconhecido. Que é isso que muitas vezes ao crente, aquele que crê, aquele que se diz bom espírita, falta-lhe. Em suma, isso eu estou lendo textualmente do Evangelho. Somos tocados nas fibras íntimas de nosso espírito. E tal qual Paulo, possamos, quiçá, dizer: já não sou eu que vivo, mas sim o meu Senhor. Isso não é plano para amanhã, é para agora, é para este momento. E os espíritos ainda dizem: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Normalmente, às vezes, por falha, nós sintetizamos essa colocação dos espíritos e dizemos: reconhece-se o espírita pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. A primeira parte, normalmente, suprimimos. Talvez seja um ato falho de nosso comportamento, e talvez seja esse comportamento ainda afeiçoado a negociar com a divindade ou com a vitimização, que é uma característica nossa, de não se reconhecer filho de Deus. Então, a gente, sempre que tem problema, a gente fica naquela vala comum, choramos, Deus não reconhece o meu esforço, nos colocamos sempre numa posição. Eu? Não, imagina, não mereço. Como que não merecemos? Quem é Deus para nós? Tanto é que no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Allan Kardec fez: que é Deus? Ele já começa por ali, o pedagogo Allan Kardec, para que nos apropriemos, não daquela palavreado que às vezes a gente recita, repete, sem sentido. O que é Deus? Alguém quer colaborar? Para si, está aberto. Se não conseguir que é Deus, pode dizer quem é Deus.
para mim. Amor. O apóstolo João também dizia. Quem mais? Força suprema. Que mais? Vamos lá. Todos nós podemos colaborar. Omar, vou começar a chamar pelo nome. Deus É, para ti. é força superior, Força universal de tudo e de todos. de tudo e de todos. Superior. Que mais? Wagner. Causa primária dessas coisas. A causa. A fonte. De lá, de onde quer que seja, emana. Chico Xavier, até eu ia trazer, me esqueci. Tem um quadrinho. O apóstolo do Espiritismo, com mais de 400 obras, interpelou a Emmanuel. Eu quero ver como é que é. No seu jeito mineiro, ele queria entender um pouco mais da obra e do Criador. E o Emmanuel, que não era gente, era espírito, captou na essência, pois conhecia e conhece a Chico profundamente. Porque aqueles que nos amam zelam silenciosamente e oportunamente nos dão a prova do seu amor. Que normalmente os espíritas não muito habilitados diriam está judiando de nós. Quando as dores nos visitam, né, que nós ocidentais, eu sempre digo, não entendemos a dor como algo esplendoroso, que comprova a lei de Deus, da sua justiça, que nos alcança. Nós cometemos o delito, é natural que tenhamos que restituir ou equiparar este delito. E Chico Xavier foi conduzido por Emmanuel. Em espírito, foi se retirando da região de Uberaba, foi ascendendo, identificou o estado de Minas, o Brasil, sobrou a Terra, este orbe maravilhoso, e foi. E sobrou a Via Láctea. E foi, até que chegou nos confins dos 100 bilhões de Via Lácteas, para nós entendermos, de galáxias. E o Chico me leva de volta. Eu quero tomar um café. Eu estou falando de Chico Xavier. Se a nós outros não tinha saído da atmosfera de Caxias, né? Porque a gente não é doido, né? De submeter a essa experiência. O que eu quero trazer? Se o Chico Xavier, este espírita comprometido, bom espírita, com esta realidade, conseguiu pedir ao seu amigo que trouxesse de volta para a sua realidade, que é a sua casinha, o seu cachorrinho, o seu quartinho, o seu cafezinho. E Chico via além. Para nós entendermos, ele tinha os olhos de ver e registrava tudo com muita eficiência. Ele sabia quem tinha levado um bilhetinho para ele, quem ia lá para tentar desmascará-lo, os descrentes, que em todo ambiente acontece. Não precisamos concordar, mas tem aqueles que, além de discordar, têm más inclinações e, muitas vezes, iam lá no templo, na casa da prece, onde o Chico Xavier militava. É muito difícil se desprender dessa realidade. Mas é por isso que vem o ensino espiritual, para que, gradualmente, nós vamos assimilando essas novas possibilidades desta realidade extracorpórea. Muitos de nós experienciam, através do sonho, das lembranças, muitas vezes, não só também através do sonho, da realidade espiritual, dos encontros espirituais. Mas cabe a nós
compreender a nossa parcela de responsabilidade. Quando temos que falar do bom espírita, lembramos de Chico Xavier, e esse significado de espírita é bom cristão. É aquele que consegue vivenciar os ensinos de Jesus para esta realidade. Naturalmente, conforme vai se passando o tempo, vamos nos aproximar de uma compreensão em que não sentiremos tanto sofrimento quando somos contrariados pelas nossas possibilidades serem poucas de entendimento. Então a dor vai nos visitar, hoje nos queixamos. Na medida que compreendemos a ação, a justiça, a amorosidade de Deus, naturalmente vamos compreender. Se não é orgânico o processo, uma febre, uma virose, um câncer, vamos analisar onde está a gênese, onde está o início dessa enfermidade. Naturalmente, nos ressentimentos, nas nossas mágoas, nos nossos delitos, que enfermam o ser espiritual, e o corpo é o nosso mata-borrão. Então a enfermidade vem, o espírito vai se limpando, vai depurando. Conhece mata-borrão, né? Aquele que absorve a água, a sujeira. E o corpo é para isso. Então a saúde nossa é muito precária mesmo. Não é porque a biologia, é porque o habitante ainda não tomou posse do seu patrimônio espiritual e, consequentemente, não consegue ter a posse do seu patrimônio biológico que está sob sua responsabilidade. Finalizamos, então, lembramos, o bom espírita não é só aquele que se empenha. Daí vamos ficar com o texto do Evangelho. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua ou pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, quando a gente vem falar de bom espírita, nós somos bons espíritas. Já estamos nos aplicando, já tivemos, já tomamos contato com o ensino espiritual. E esse contato, aos poucos, a nossa vontade há de direcionar. E se não conseguirmos, ou aqueles a quem amamos não conseguem, que eventualmente nós ficamos preocupados em convencer alguém. Não precisamos. Afinal de contas, Deus é Deus. E se Ele é Deus, é amor, é justiça. E é Pai de todos nós. Não nos preocupemos. A seu tempo. Naturalmente, precisamos aprender como se organiza essa realidade, para confiarmos. A ciência espírita nos dá a realidade da reencarnação. O que a gente não finalizar, não tenhamos dúvidas. Seremos chamados ao teatro existencial para dar prosseguimento àquela experiência mal-sucedida. Para nós, que já estamos tentando, nos esforçando, ser bons espíritas, como aqueles que ainda não conseguiram. Eles até aceitam a reencarnação, aceitam a comunicabilidade dos espíritos, aceitam o conteúdo dessas mensagens, mas não quer dizer que vão se tornar como lá no início, em que os espíritos iam a essa entidade espiritual, a esse ambiente espírita, para médicos profissionais. O aparelhinho que a Sheila trazia equivale a dizer esses equipamentos que nós temos hoje. Só que são muito grandes, né? Os de ressonância, esses aparelhos de avaliação orgânica humana. Alguns nós temos que entrar dentro para eles fazer toda a leitura do nosso campo biológico, para definir, investigar as enfermidades. A Sheila trazia um aparelhinho desse tamanho. Isso nos anos 50.
Nós estamos 65 anos depois e os nossos aparelhos de investigação ainda são enormes, ocupam salas e precisam mais salas para conseguir fazer o que um aparelhinho trouxe. E também cabe lembrar que, sendo bons, atrairemos o belo, o bom para a nossa realidade. E não é obrigação, é dever nosso. Jesus nos invita, nos convida a sermos perfeitos como o nosso Pai. Isso ele nos traz como irmão mais velho, como orientação. Vamos fazer a nossa prece para encaminharmos para a outra parte dos nossos trabalhos. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus por este momento, agradecemos aos benfeitores, também agradecemos a todos aqueles que contribuem para que possamos, em nome dos ensinos de amor, estarmos neste ambiente. Te pedimos, Senhor, pelos que sofrem, pelos que se encontram nas prisões, dos vícios, das enfermidades, dos crimes, pelos lares que acolhem idosos, crianças, adolescentes, infratores, pelas autoridades constituídas de nosso país e do mundo, que recebam as vibrações de todos nós, mas que o Senhor, que sabe das nossas necessidades, envie os seus emissários a orientar-lhes as decisões e que se ponham de acordo com o avanço que necessitamos nesses tempos da transição. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de trabalho na Casa da Redenção, neste mês em que é de festa, de alegria, comemoramos 10 anos desta oportunidade, desta Escola Redentora, e compartilhamos com todos a nossa alegria e agradecimento ao nosso Pai, que nos oportuniza experiências de amor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Francisco, Maria, enfim, todos aqueles que estribam a obra de Jesus na terra. Que a tua paz permaneça em todos nós e que assim possa ser.